Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade àqueles vídeos que eu falei sobre a Suíça, com a minha experiência e o relato de muitas pessoas que eu conheci aqui. E o tema hoje vai ser sobre educação. Todo mundo no Brasil, né, a maioria das pessoas, pelo menos, tem um mito sobre a Suíça, né, e acha que a Suíça é um país perfeito. E pensa também que aqui na Suíça tem as melhores escolas. Inclusive, esses dias, uma sobrinha minha postou no grupo da nossa família um post sobre a Suíça ter tirado o primeiro lugar, no ranking mundial sobre a educação, né? E parabenizou a Suíça por esse feito. E realmente a Suíça ela investe muito em educação, ela tem como prioridade, né, uma das prioridades a educação. E isso é muito, muito bom, realmente. É muito bom. Porém, não é perfeito, né? Como tudo tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E o problema disso é que a maioria das pessoas não fala muito sobre essas desvantagens que tem aqui. E assim, no meu ponto de vista, né, claro que muitas pessoas pensam diferente e é lógico, é normal isso. Não é bem assim. A Suíça, ela realmente investe muito em educação, porém tem uma coisa que me incomoda profundamente nesse sistema daqui, que é um selo, é um carimbo que eles colocam nas crianças numa idade muito tenra, muito cedo. E essas crianças elas já começam a receber esse carimbo e elas começam já a ser separadas das outras crianças. Como é isso? Então, aquelas crianças que são mais fortes, que tiram notas melhores, elas começam a ir para as escolas melhores, né? E aquelas que não tiram boas notas, ou seja, elas começam a ser separadas e também ser levadas para outras escolas de crianças mais fracas, né? Então, o erro que eu vejo nisso é que, como ninguém é igual, cada criança ela tem um período de amadurecimento, né, cognitivo, emocional, enfim. Então, muitas vezes uma criança ela não está preparada para uma determinada disciplina e tira notas ruins, claro, né, porque ela não tem aquele nível de maturidade naquele momento em que ela está sendo avaliada. E posteriormente ela pode vir a superar essa deficiência, né, essa dificuldade, não é deficiência, seria uma dificuldade dela, porque ela tem um outro sistema, um outro momento de chegar a essa maturidade, de compreensão de uma determinada disciplina. Então, se foi o caso de uma dessas crianças que elas não foram, elas foram mais tarde que outras nesse mesmo ponto, nesse mesmo momento em que elas foram avaliadas, então essas crianças que são rotuladas, que levam esse carimbo, no futuro elas sofrem uma grande discriminação e um grande preconceito por elas mesmas e pela própria sociedade. Então, muitos suíços que eu conheço aqui e muitos relatos de outras amigas, dos maridos também que falam sobre esse tema, sobre esse assunto específico, nós já conseguimos identificar que eles têm um problema muito grande de rejeição, de, enfim, causam um transtorno tão grande, tão ruim na pessoa, que é muito difícil superar. Mesmo muitos que depois conseguem passar para um outro nível, porque assim, aquelas pessoas que têm essa melhor capacidade, vamos dizer assim, que eles identificam como fortes, como pessoas que têm boas notas, né, elas normalmente são encaminhadas para fazer todo um estudo até chegar na universidade, fazer uma formação superior, né, pós-graduação e tudo mais. E as outras não, normalmente elas são encaminhadas para seguir um ensino técnico, um ensino que vai formá-las para ter uma profissão, para poder trabalhar em alguma área que elas escolham, né. Então, muitas pessoas que vão para esse outro caminho, que não é o da formação direta, vamos dizer assim, elas muitas vezes quando elas até conseguem voltar depois de ter trabalhado, elas, mesmo assim, elas ainda têm esse problema delas terem sido lá no começo discriminada, terem sido taxadas, né, como não capaz, mais ou menos é isso, em, em um linguajar mais direto, tosco, o que acontece com as crianças aqui na Suíça. E eu não quero isso para os meus filhos.
Tanto que eu quero optar pelo ensino domiciliar, porque eu não vou aceitar que alguém rotule meus filhos por uma coisa que eu sei que pode ser realmente, mas também pode não ser. Então, eu não vou arriscar deixá-los na mão de terceiros para fazer esse tipo de avaliação, né? Então, até porque muitos professores, eles não estão nem aí, nem estão tão preocupados assim com os alunos, né? Porque não são filhos deles mesmo, então tanto faz. Então, por conta dessa situação, eu e meu marido, a gente já decidiu que as crianças, nós vamos tomar, né, conta, ter essa responsabilidade da educação deles nas nossas mãos, e isso já era uma coisa que vinha antes, desde quando a gente realmente decidiu é, morar, né, aqui, ou depois, quando a gente decidiu ir para o Brasil. E a gente está dando graças a Deus que as coisas estão saindo aí, que vai ter logo uma regulação sobre o ensino domiciliar em casa, de famílias poderem optar por essa por esse tipo de ensino, né, domiciliar, porque nem aqui na Suíça, como tem a fama, né, das melhores escolas do mundo, nem no Brasil, que tem a fama de pior, né, porque a gente realmente está muito para baixo, né, eu não tenho coragem de deixar meus filhos na escola, na mão de ninguém. E isso eu dou graças a Deus porque eu tenho essa possibilidade de fazer isso com eles, mas eu sei que tem muitos pais que não têm a mínima condição de fazer esse tipo de educação domiciliar, né, no caso. E entendo, né? Fora que tem muitos outros assuntos que envolvem essa questão, mas que não é o objetivo agora. O objetivo desse vídeo foi justamente só falar sobre esse ponto da educação aqui na Suíça, que tem esse problema. Fora isso, também nas escolas temos todos os outros problemas que a gente está vendo no Brasil, todas essas discussões de gênero, todas essas outras questões do feminismo, do aborto, que aqui na Suíça é legal, e também outras questões, inclusive políticas, né? Tem uma amiga que ela já chegou conversando comigo que o filho já está sendo totalmente influenciado e mudado a cabeça dele sobre uma questão política que está acontecendo no Brasil, sobre, no caso, a questão do Bolsonaro, né? E ele fica revoltado, né? Porque o que contam na escola, a gente sabe que aqui existe uma predominância muito grande da imprensa esquerdista, uma imprensa que repete aquilo que vem, né, de outras pessoas que estão aí colocando essa questão dele ser fascista como um histerismo mundial, não é só no Brasil, mas é realmente um histerismo mundial, e as pessoas começam a repetir sem nem conhecer a pessoa e sem muito menos conhecer a realidade do Brasil. Esses professores que estão fazendo esse trabalho nas escolas aqui na Suíça, eles nunca pisaram, muitas vezes, muitos nunca conheceram o Brasil, a realidade de toda essa problemática que nós estamos vivendo no Brasil, de toda a corrupção, de toda a lama que está atolando o Brasil, literalmente, né? Que é lamentável, é triste, e então as pessoas desconhecem todos esses problemas sociais, econômicos, enfim, ambientais, inclusive, né, no Brasil, e querem falar, e querem fazer a cabeça dos alunos aqui na Suíça, deles próprios, né, e inclusive dos próprios filhos de brasileiros que moram aqui. Isso eu não concordo, eu desaprovo plenamente, e eu, se fosse com os meus filhos, eu iria diretamente na escola e falar com esses professores, dizer para eles que eles não têm esse direito de falar de uma situação do meu país que eles desconhecem, que eles não têm a menor ideia do que está acontecendo, simplesmente repetem o que eles veem na mídia esquerdista. E isso é realmente um absurdo, e eu fico realmente muito indignada com essa situação. Então, não pensem que a escola aqui na Suíça é mil maravilhas, que não é. Agora, tem muitos pontos relevantes, importantes, bons, que poderia ser adotado, inclusive, né, como um modelo no Brasil para muitas outras coisas, como disciplinas esportivas, de artes, por exemplo. Cada criança aprende, eu escolho uma modalidade de esporte para praticar, ou muitas vezes uma modalidade de instrumentos para tocar. Os idiomas também que elas aprendem na escola são realmente para a criança aprender a falar os idiomas, e
e não é só aquela coisa para em inglês ver, né? Então, são coisas que realmente são levadas a sérias aqui na Suíça e esses pontos são bem positivos e eu gosto dessa parte. Mas em relação a esse carimbo, essa estampa e que eles dão, esse rótulo que eles dão para as crianças, isso é uma coisa extremamente negativa e isso tem causado um dano que eles não estão sabendo nem avaliar em relação aos próprios suíços, que são filhos, né, da terra, né, e eles sofrem imensamente e depois tem muitos problemas psicológicos e isso tá se deixando de fora e não está, pelo menos não tenho visto nada que eles possam estar fazendo para reverter esse quadro. Só sei que tem muita gente com problema. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendi. Se tiver alguma dúvida, vocês podem depois me falar que eu posso esclarecer algum ponto mais que não ficou bem claro, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.